Vamos considerar, então, agora a implementação na linguagem Fortran desse problema da equação de Schrödinger, né? Vimos que vamos utilizar essa equação de Schrödinger, né? Independente do tempo, né? Seu potencial, né? Vimos então que fazendo uma partição regular do domínio da função de onda, né? Tá ok? Então podemos definir um vetor assim, né? Tá ok? Aqui é x1, x2 e assim por diante. Não, psi1, psi2, né? Onde na verdade isso aqui é x1, a função de onda em x2, etc, né? Aqui, desculpe, n, né? Xn, onde x i mais 1 é igual a xi menos delta, certo? Então, por exemplo, e outra coisa importante aqui, temos que salientar que a função de onda em x0 é igual a 0 e em xn n mais 1 igual a 0, certo? Em xn mais 1. Então, por exemplo, x2 que vai ser x1 mais delta. No geral, xk vai ser igual a x1 mais k menos 1 vezes delta, certo? Ok? Por exemplo, xn vai ser igual a x1 mais n menos 1 vezes delta, né? Isso. Então, vamos calcular. Então, só para comprovar, né? Isso aqui é 2, né? Por exemplo, x2 é igual a x1 mais delta. x3 é x1 mais 2 delta, né? Certo? x4 seria x1 mais 3 delta, certo? Que x1 mais delta vai ser x2, né? E assim por diante, né? Bom, então, lembrem, né? Então aqui podemos ver que delta vai ser igual a xn menos x1 dividido entre n menos 1, né? Ok? E agora, qual vai ser o potencial que vamos utilizar? E outra coisa, então, a equação de Schrödinger, então, fica sendo assim, né? Um problema, como já demonstramos em outra aula, de uma matriz, um problema de autovalores e autovetores, né? Certo? Então, já vimos como era essa matriz, né? É uma matriz de elementos A e J, né? De N por N, né? Onde temos que A e J é igual a 1 sobre delta quadrado mais U de xi quando I é igual a J, né? E menos 1 sobre 2 delta quadrado
quando o valor absoluto de I menos J é igual a 1. Y 0 en cualquier otro lugar, en cualquier otro caso, para cualquier outra combinação de índices, certo? Agora, vamos implementar esse algoritmo, então. Para isto, o potencial que vai ser utilizado vai ser o seguinte, vai ser esse aqui, né? Vai ser aqui u de x, função de x. Então, aqui vai ser um potencial que vai ser 0 aqui. Né? E aqui vai ser menos u zero. Né? Esse é o tamanho do potencial. Aqui vai ser menos A dividido por 2 e A dividido por 2. Então, tudo isso aqui vai valer A. Ok? Vai valer A. Então, vamos... E outra coisa, qual vai ser o x0 e o xn? Temos que... E xn mais 1, temos que determinar isso também. Nós vamos escolher mais ou menos um critério para isso. Bom, então vamos começar com o nosso programa. O programa já está quase pronto, né? Então aqui vou declarar as variáveis, né? Certo? Um programa definido como se chama Schrödinger, né? Então, estou definindo essas matrizes, os vetores, né? Lembra que vou utilizar a subrotina desse e F, né? Para matrizes simétricas, por isso aqui a matriz A, né? Essa matriz A aqui é uma matriz claramente simétrica, né? E de elementos reais, né? Então, vou definir como matriz vetores que vão ser alocados dinamicamente, né? A memória dinâmica. Bom, esse psi, lembrem, que coisa é? Isso aqui, a letra grega, psi, né? Ok, então, lembrem quando eu di essa aula para utilizar essa subrotina de Lapa, que se chama DSIE, utilizava esses parâmetros. Agora estou acrescentando, então, o potencial, que vai ser um vetor, e psi, que vai ser um vetor, né? A função de onda. Bom, aqui eu vou dar mais ou menos 1001 elementos. Quanto maior seja o valor de n, menor o valor de delta, né? Estou definindo a matriz de n de 1001, ou seja, vai ser... Lembre-se, a partição, quanto maior elemento tiver, se a matriz tem... Quanto mais é o número de elementos da matriz, melhor será a precisão, né? Porque esse delta, que é xn, x1, menos, dividido por n menos 1, lembrem aqui, né? Aqui, né? Delta, né? Delta tem que ser pequeno. Então, para ser pequeno, quanto maior é o número n, menor será o delta e melhor será a precisão numérica. Então, vou definir como x1 e xn menos 10a e 10a, né? A vai valer 1. Que coisa é A? A é isso aqui, né? Esse potencial. Estou definindo aqui o potencial, é uma função. Vejam aqui em Fortran, isso aqui é uma função. Uma função é uma subrotina que vai devolver um valor, né? Ou seja, vai devolver um valor segundo os parâmetros. Você vai colocar i e vai ser o valor vai ser de tipo double precision.
Então, esse potencial é uma função que tem três parâmetros, x, a e o zero. Então, ele diz, né? Ele define os limites, né? Vai dizer que para xi e xf, que é igual a menos a sobre 2, e xf a sobre 2. Então, se x está nesse intervalo, o potencial vai dar menos o zero. Caso contrário, vai dar zero. Né? É mais ou menos o que estamos vendo aqui. É zero fora do intervalo menos a sobre 2 e a sobre 2. O valor de a será definido acima. Né? Bom, então, essa é uma subrotina que, na verdade, é uma função no Fortran. Bom, agora, o que eu faço? Fiz a alocação dinâmica das variáveis, defini x1 e xn como menos 10a e 10a. A vai valer 1,0, vou colocar aqui. Delta xn menos x1 dividido por n menos 1. O zero, eu coloquei um valor de 1 aqui. E aqui seria o preenchimento do vetor u, né? Que coisa é o vetor u? Lembrem aqui, isso vai definir um vetor, u. Eu preciso de ter u em x1, u em x2, para colocar dentro da matriz u em x3, e assim por diante até u de xn, certo? Então, isso que eu estou fazendo. Né? Então, estou colocando aqui. Aqui, vou colocar um comentário. Lembrem que quando eu colocar aqui esse símbolo, o que está depois é comentário, não é compilado. Preenchimento do vetor potencial U. Não é que o potencial seja um vetor, o potencial é um escalar, sino que como o potencial U está sendo particionado em um intervalo de uma partição regular, então por isso que é necessário fazer isso. Vejam. Aqui, desculpem aqui, potencial, vejam, é assim, então só recebe três parâmetros, né? E aqui A. Ok? Para salvar qualquer mudança. Bom, agora estou fazendo, vejam que A é uma matriz N por N. Estou fazendo A igual a zero, isso significa que todos os elementos de A vão ser zero. E aí, nesse preenchimento da matriz, vou colocar aqui, preenchimento da matriz. Preenchimento da matriz A. Certo? Aqui coloco em essa sentença, todos os elementos de A vão ser zero. E vou preencher os que sejam diferentes de zero aqui nesse loop. Né? Vejam aqui nesse loop, então, estou colocando os elementos da diagonal, quando I igual a J. Vejam aqui. Quando I igual a J, esse valor, e quando o valor absoluto de I menos J igual a 1, coloco menos 1 sobre 2 delta quadrado. Está vendo aqui? Menos 1 sobre 2 delta quadrado. Então, aqui chamo já a subrotina e me vai dar os autovalores e autovetores. Nessa primeira, vejam, lembrem que em double, nesse vetor são armazenados os autovalores, que vão ser as autoenergias, né? As energias permitidas. Vejam que em essa situação da partícula está em um potencial atrativo, ela vai estar confinada a uma região perto do potencial. Né? Portanto, as energias não vão ser contínuas, vão ser discretas. É uma coisa da mecânica quântica aqui. Né? Uma partícula está confinada em uma região, geralmente a energia é discreta. Não existe, ou seja, só vão ser permitidos alguns valores de energia. Isso é uma coisa muito diferente da mecânica quântica, da mecânica clássica, que as energias são contínuas na partícula. Aqui não. Então, estou pegando o estado fundamental, que seria a menor energia, vai estar no primeiro elemento do vetor double. Vetor double tem n componentes, né?
estamos vendo aqui, coloquei N componentes. Então, vou pegar o estado fundamental e a função de onda correspondente ou seria a autovetor, né? Correspondente à energia menor. Por quê? Veja, esta função DSG, ele te ordena as energias de menor a maior, certo? Em ordem crescente. Então, as autovetores, lembra, cada autovetor vai ser aqui um desses vetores que seria a função de onda correspondente a essa autoenergia, a essa energia. Aí vou imprimir na tela a energia do estado fundamental, porque coloquei W1. E aqui vou colocar nesse vetor psi, que seria da função de onda. Estou colocando aqui, estou abrindo um arquivo, né? E aqui seria o preenchimento da função de onda correspondente, certo? Veja, aqui abri um arquivo, vou chamar função de onda, faço um loop, né, para preencher, né? Vejam que aqui, estou colocando, como eu escolhi a energia do estado fundamental, a menor energia, menor autoenergia, W1, então tenho que pegar a primeira coluna que corresponde à autofunção, correspondente a essa autoenergia. E aqui na primeira coluna vou imprimir nesse arquivo X, né? O X da partição, né? A função de onda é o quadrado da função de onda, que é a parte mais importante, que nos dá a densidade e probabilidade de encontrar a partícula em uma região. Bom, então vou compilar o programa. Né? O programa se chama quadrado, porque o potencial é quadrado, né? Então vou colocar gfortran quadrado.f90 menos o quadrado menos LAPACK BLAS. Acho que tenho que colocar L de livraria BLAS. Ainda ele diz que tem um erro aí, né? Diz que uma forma eu devo ter utilizado esse aí. Estou detectando onde que está o erro aí. Esse é o problema aqui no Fortran. Veja, eu coloquei A minúscula. No Fortran não é diferenciada da A maiúscula. Então aqui ele está confundindo uma variável simples com essa matriz, porque tem o mesmo, para ele A maiúscula e A minúscula é a mesma coisa. Então entra um conflito. Então vou colocar A0 aqui. Okay. A0. Hoje vai dar tudo errado. Então A0. Também. Eu acho que aqui já vai ficar melhor, né? Vou colocar aqui a 0 para evitar a confusão. Vamos ver agora. Vou limpar a tela. Agora
Tem algum erro aí? Deve ter algum problema aqui. Alguma coisa aqui. Acho que aqui terminou a função, né? Mas tinha que terminar o programa. Se chama Schrödinger. Acho que esse era o problema. Está dando algum conflito aqui. Vamos ver. Aqui tinha que ser a definição do programa. Estou vendo. Eu tinha que declarar uma variável aqui, A0. Está faltando isso. Acho que esse era o problema. Vamos ver. Agora funciona. Então, vamos rodar o programa. Quadrado. Vejam que imprimiu a energia, tal como diz aqui, a energia do estado fundamental, e ele deve ter gerado o arquivo da função de onda, que vai corresponder a essa autoenergia. Tá vendo? Na primeira coluna são os x, né? Segunda coluna é a função de onda, e a terceira, o quadrado da função de onda. Vamos fazer uma figura, utilizar x3 aqui. Utilizar o graficador, ok? Então, vou importar aqui no bloco, né? Como tem mais de uma coluna, eu tenho que colocar block data aqui. Ok. E aqui, primeira coluna, eu quero a função, o quadrado da função de onda na segunda coluna. Então, aplico e já deve ter resolvido aqui. Bom, aqui já tem, né, a função de onda, né? Certo? Vamos chamar de n igual a 1, que seria o estado fundamental, né? Certo? Eu vou salvar aqui. Ponto como esse tipo de arquivo é ponto .agr, né? Então vou chamar função. Eu vou colocar aqui simplesmente psi quadrado ponto agr. Isso. Então tá vendo aqui, né? Com a função de onda, foi de menos. A vale 1, né? Então, essa é a função do estado fundamental. Então, a região de maior probabilidade está perto de zero. Né? E ele cai mais ou menos já para zero em menos 4,45 e 4,45 por aqui. Então, vou salvar. Agora, vejam, já salvou. Né? Aqui está o arquivo da figura, né? Agora eu vou fazer o seguinte, quero a energia do estado seguinte, que seria o estado excitado, né? O estado superior
a estado fundamental, né? Se chama estado excitado ao estado que já, os estados excitados são aqueles que já são além do estado fundamental. Então, vou colocar aqui um índice 2 aqui, para a segunda energia, depois do estado fundamental. E aqui tenho que colocar a segunda coluna. Veja. Então, vou salvar. E agora, esse arquivo se vai, quando eu rodar o programa, compilo, quando eu rodar, ele vai destruir os dados do estado fundamental e, como já guardei na figura, não vou perder. E vai dar a segunda energia. Vou compilar, vou rodar, certo? Aí já deu uma energia positiva, né? Então, aqui vou abrir o ponto AGR, né? Que é da figura. E vou importar agora a função de onda. Vejam aqui que estou fazendo a coluna 3. Né? Isso. Então, esse aqui já é o segundo estado, né? Essas são as funções, ao quadrado da função de onda, eu posso colocar aqui nas propriedades da figura, eu vou colocar x, né? E esse é o tamanho, né? Aqui já sai x, né? E aqui em y vou colocar a função sim, né? Não sei se vai dar aqui. Vamos ver um desses aí. Vamos ver se dá. Isso. Vou colocar ele perpendicular. Sim, e vou dar um tamanho maior. Isso. Então aqui o quadrado da função de onda, vou salvar ele, né? Aqui vou colocar um tamanho maior. Tá. Vou salvar. Bem, então tem uma função de onda do estado fundamental, o primeiro estado excitado. Vou fazer mais um. Vou colocar agora o terceiro estado. Coloco um 3 aqui. O terceiro elemento do vetor W, né? Agora vai ser a energia, vai assumir esse valor. E a terceira coluna me vai dar a autofunção correspondente à terceira energia, né? Será assim. Já atualizou, essa é a terceira energia. E vou abrir simplesmente o arquivo da figura. Sim, né? Agora vou importar os dados. Terceira coluna, né? E já. Aí está a terceira. Eu simplesmente vou colocar aqui, então, em verde, né? Vou colocar uma espessura maior, né? Vou colocar n igual a 3, e assim por diante, né? Na verdade aqui vai dar 1000 autovalores, 1000 autofunções, mas as primeiras são as mais importantes na mecânica quântica, né?
as primeiras, simplesmente vou baixar a escala, aqui 0 ponto, aqui 0.015 aqui, isso, aqui fica melhor. Bom, então já fiz a figura aqui. Outra figura que posso fazer é mostrar como se comporta a energia com o valor de N, né? Então vou fazer outro programa. Aqui. Vou pegar aqui quadrado. Esse programa. Vou renomear ele aqui. Vou colocar quadrado 2. Que coisa eu vou fazer aqui? Aqui, a ideia é imprimir só os autovalores, as autoenergias, né? Então, vou colocar aqui N. Eu já não vou utilizar a função de onda, né? Vou tirar ela daqui. Certo? Então, nesta... Agora vou chamar a esse arquivo, vou chamar energias permitidas, que são as autoenergias. Então, vou tirar isso aqui. Então, nesse arquivo, só vou imprimir as energias, né? Então, vou colocar aqui. Vou colocar I4, né? Vou colocar IW. W me vai dar as energias, né? Esse aqui não preciso. Então, só vou imprimir as energias. Não vou imprimir todas. Eu vou imprimir... aqui tem que tirar também, né? São dois colunas. Outro arquivo que se chama energias permitidas. Só vou imprimir os 100 primeiros. 100 primeiras energias. Vamos ver o que dá, né? Tenho que eliminar também esse texto. Bom, então aqui eu vou colocar quadrado 2. Vou rodar. Bom, como vocês veem, já estão as energias permitidas, né? A primeira é negativa, né? Então vamos ver como se comporta. Então vou chamar o XMGrace, né? Aqui está muito pequeno o quadro, então vou colocar de 1800 pixels. Tá. Então vou importar. Aqui são dois colunas, não preciso fazer mais aqui. E aí está. Né? Aí podemos ver a energia. Vou colocar aqui. Esse aqui seria N. N me indica o nível de energia, né? O número inteiro, né? Aqui vou colocar a energia, né? Para que fique agora perpendicular. Esse é o tamanho. Beleza, então vou mudar a cor aqui.
Vou colocar azul, né? E uma espessura maior, né? Bom, tá aí a energia, né? Vou chamar de E função de n.agr. Bom, então tá vendo, né? Como que é aqui. Vou colocar 150. Tá, vou salvar aqui. Então, parece quadrática, né? Uma função quadrática, né? Depois, analiticamente, vocês devem comprovar isso, né? Eu estou fazendo numericamente, mas analiticamente esse potencial é fácil de resolver. Mas estou fazendo numericamente vocês comprovarem. Certo? Lembrem que as unidades que eu estou utilizando aqui, né, são aquelas. A equação de Schrödinger é assim, né? Menos isso aqui, né? Mas eu estou colocando para facilitar numericamente que a massa e a constante de Planck com H cortada é 1 e a massa também. Então está nessas unidades. E o potencial geralmente está em elétrons volts. Eu estou colocando em unidades onde H cortada e M igual a 1. Depois vamos ver isso com mais detalhes. Mas vejam, a energia então, né? Os níveis de energia, primeiro nível, segundo nível. Vou colocar aqui em uma forma discreta, né? Vou tirar isso aí. Só vou colocar bolinhas. Mas estão igualmente espaciados. Na verdade, a energia é discreta, né? Então, aí vemos a primeira energia é negativa, né? Se eu pegar assim só as 20 primeiras, vou colocar aqui as 10 primeiras. Intervalo até 10 aqui. Vou colocar essas são as energias, né? Certo? As primeiras, né? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Essas são as primeiras energias permitidas, né? Eu vou colocar aqui que fique melhor. Tá. Nessa escala, estamos vendo as primeiras energias, né? Vou colocar aqui um círculo maior. Tá. A primeira energia é negativa, perto de menos 0,3. A seguinte já é positiva, né? Lembrem, energias negativas significa estados ligados, certo? Quando a energia é negativa, significa que a partícula está ligada, né? E isso podemos ver aí nessa figura aqui, só para mostrar agora as funções de onda. Vejam. No estado fundamental, a partícula está bem confinada ao potencial, né? Na região do potencial. Então, ele está ligado ao potencial. Já
nos outros estados, veja que a região de probabilidade fora do potencial é bem maior e bem pequena no potencial. É como se a partícula já estivesse fora do potencial. Né? Lembrem que a quadrada da função de onda representa a região de probabilidade, né? A densidade de probabilidade. Então, vemos que nos estados excitados é bem maior. Né? Só para complementar, eu gostaria de fazer um n igual a 4, um nível 4. Vou de novo aqui ao programa original aqui. Eu vou colocar aqui 4, que é o quarto nível de energia, para finalizar. Salvo. Aqui assim. E agora vou rodar. Isso agora. Vou para a figura para adicionar. Para adicionar o terceiro estado. Está aí. N igual a 4. Azul. Tá. O que acontece aqui? A partícula aqui já está mais livre. Então, as regiões de probabilidade são mais uniformemente distribuídas, né? Certo? É como se fosse um seno aqui, um cosseno, né? Já quase está mais livre, né? A maior energia, a partícula está mais livre do potencial. Quando menor é o nível, mais confinada a partícula está. Né? Então, aqui já fica essa é a interpretação, então, desse problema, que vocês podem fazer analiticamente, porque esse problema dá para fazer analítico. Ok? Isso é por enquanto.